Todo mundo tem uma pessoa complicada perto. Ou você tem alguém perto de você que às vezes é complicado, ou às vezes você pode ser essa pessoa complicada. Se você for a pessoa complicada no trato com os outros, na conversa, no lidar com os problemas, você vai entender um pouco aqui nesse vídeo o que as pessoas passam com você. Se você não é a pessoa complicada, você vai saber como lidar com essa pessoa, conviver com essa pessoa, sem às vezes pensar que essa pessoa precisa ser extinta da humanidade porque ela tem as suas complicações. Eu vou começar com você aqui a partir do primeiro ponto. O primeiro ponto de que você precisa entender sobre lidar com uma pessoa complicada é você entender que ali existe um fator emocional. Esse fator emocional na vida da pessoa que traz complicações, ao invés dela simplificar as realidades, ela muito mais complica, às vezes uma coisa pequenininha. É aquela tempestade num copo d'água. A pessoa tem facilidade. Tem gente que tem essa facilidade de pegar um problema pequeno e fazer um estardalhaço. Ali, nesse tipo de comportamento, existe um fundo emocional. Esse fundo emocional é desafiador para você que está convivendo com uma pessoa complicada. Por quê? Porque se você não conhece a história da pessoa, você vai sempre ou bater de frente ou não compreender. Porque se você não conhece a história, é difícil. Às vezes tem aquela pessoa que mora na sua casa, ou que é da sua família, alguém que você convive com mais frequência, alguém que você convive no trabalho e todos os dias você encontra aquela pessoa. Talvez você já conheça alguns comportamentos, alguns pontos da vida dela, a origem desses fatores emocionais que complicam a vida da pessoa e a pessoa às vezes não sabe lidar. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando numa empresa e eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa complicada. Quando um de vocês aqui colocou lá nos comentários que queria entender, né, queria que eu trouxesse um vídeo de como lidar com uma pessoa complicada, eu logo pensei, caramba, eu sei o que é isso. Lidar com pessoas complicadas. Eu vou trazer aqui algumas coisas para você perceber, né? Eu trouxe esse primeiro ponto da realidade emocional, mas veja, tem muita coisa prática também. Essa pessoa, esse rapaz, ele era muito complicado. De fato, ele era muito complicado, arrumava confusão. Tudo era difícil, queria se envolver, queria saber da vida de todo mundo, pegava de uma pessoa, levava para outra. Teve um dia que eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, olha só, eu queria conversar com você e dizer para você da minha situação dentro desses aspectos que eu vou percebendo aqui que acontece no convívio que nós temos aqui na empresa. Essas coisas que acontece com você, que acaba afetando as pessoas aqui, o chefe já falou com você, já conversou. Você acha que eu poderia te ajudar em alguma coisa? O que eu fiz ali? Eu me coloquei à disposição desse cara. Ele já... A pessoa, quando ela é complicada, ela já fica meio escabriada, né? Ela já fica meio retraída porque parece que as pessoas estão percebendo a vida dela. Ou ela está sempre desconfiada de que alguém vai fazer alguma coisa contra ela. Só que ali, genuinamente, eu não me aproximei dele por causa disso. Mas eu queria, de fato, entender o processo daquela pessoa, entender o processo daquele rapaz. Porque às vezes as pessoas estão com a gente convivendo 5, 10, 20 anos no trabalho, na faculdade, em casa, e nós não conhecemos o coração, aquilo que a pessoa traz. Eu sou obrigado a fazer isso? Lógico que não. Você é obrigado a fazer isso? Lógico que não. Mas se eu desejo viver num ambiente mais saudável, mais leve, que contribua com a minha vida, eu posso fazer coisas que me leve a ir ao outro e perceber
que eu posso contribuir de alguma maneira. Esse rapaz começou a falar um pouco da história dele comigo. Um dia ele falou um pouco, outro dia ele falou outro pouco, e ele foi ganhando confiança em mim. O fato dele começar a ganhar confiança em mim fez com que os outros colegas percebessem que ele estava mais próximo de mim. E à medida em que os colegas iam trazendo as coisas na convivência com ele, eu tive a oportunidade de ir dando os toques. Cara, mas poxa, isso aqui você não poderia de repente pensar de uma outra maneira? Será que isso que você faz, por exemplo, já teve gente aqui falando que você fez isso com uma pessoa e fez isso com outra. Ou seja, esse negócio de leve trás, como se você pegasse uma informação aqui e levasse até ali. Você gostaria que isso acontecesse com você? Eu estou trazendo aqui coisas simples, de que eu estou lembrando aqui, mas talvez a realidade que você vive com uma pessoa complicada seja completamente diferente. Olha, eu comecei a me aproximar desse cara e percebi que a história dele era muito difícil. Não que as pessoas devam ficar apoiadas na história, mas eu percebi que ele não conseguia sair dessa questão. Ele não conseguia enxergar essa questão. Ele não conseguia perceber que ele carregava algo de fundo emocional dificílimo e isso dificultava a convivência com as pessoas. Por isso que as pessoas percebiam, na verdade, que ele era uma pessoa complicada. Só que às vezes a pessoa complicada não é porque ela quer ser complicada, ela não sabe lidar com gente. Tem gente que tem dificuldade de lidar, não é nem porque ela é uma pessoa ruim, mas ela não aprendeu a lidar com outras pessoas. Ela não aprendeu a lidar com o diferente. Tem que ser sempre da forma dela, porque aquele fundo emocional, aquela realidade emocional trouxe para aquela pessoa uma maneira de ver, uma maneira de enxergar a vida. E a pessoa acaba convivendo. Então você se aproximar e começar a perceber principalmente as realidades que afetaram o emocional dessa pessoa, não que você vai ser um profissional para atender essa pessoa, não. Mas, cara, às vezes você pode se interessar pela história da pessoa. Você pode se interessar por aquilo que a pessoa é, não por aquilo que ela faz. Pode ter certeza. Uma pessoa complicada num ambiente coletivo, ela carrega algo ali de fundo emocional que ela não sabe lidar. Ela não sabe como se comportar quando ela está em conflito. E ela gera complexidade em coisas simples. Uma outra questão, e é um segundo ponto aqui, é a comunicação. A comunicação com uma pessoa complicada deve ser uma comunicação muito bem clara. Ou seja, quando você faz isso, quando você grita, eu me sinto agredido. Será que a gente não podia conversar sem gritar? Ou será que nós podíamos nos ouvir, você falar, eu ouvir? Depois eu falar e você ouvir, para que a gente estabeleça uma comunicação melhor, porque eu estou percebendo, e você pode dizer de você, não diz da pessoa, diz de você. Eu estou percebendo que quando a gente vai falar sobre alguma coisa desconfortável, você logo se altera, você logo grita. Isso não vai fazer com que a gente conviva bem aqui dentro desse setor, ou não vai fazer com que a gente conviva bem dentro da nossa casa, ou não vai fazer com que as coisas que a gente precisa resolver, ela possa fluir. Ou seja, você está se comunicando, dizendo para essa pessoa o que acontece com você e trazendo uma sugestão para que ambos consigam compreender um ao outro através da comunicação, e essa comunicação, de maneira assertiva, vai trazer melhores resoluções. A pessoa, ela vai perceber que o que você está sugerindo não é bom só para você, é bom para ela também. Precisa ser bom para os dois lados. Não ser bom só para um, não ser bom só para outro. Mas precisa ser bom para os dois lados. E você precisa entender que o seu posicionamento, a sua fala, ela precisa ser firme. Não é aquela coisa assim, porque é uma pessoa complicada, eu não vou chegar nem perto. Porque é uma pessoa complicada, eu vou isolar. Não. Chegue perto, diga. Essa pessoa não vai te bater.
Essa pessoa não vai te agredir. Por mais que tenham pessoas assim. Mas você precisa trazer uma comunicação clara. Porque às vezes, o teu ponto de vista é um. Às vezes não, sempre. O teu ponto de vista é um, pô. O ponto de vista da pessoa é outro. Aí vem aquela questão do fundo emocional, que às vezes a pessoa não tratou aquilo, a pessoa não procura uma terapia, a pessoa não procura uma ajuda, a pessoa nunca procurou. Ela não sabe se comunicar. Ela só sabe reagir. Geralmente, a pessoa que tem algo de fundo emocional, ela é reativa. A pessoa complicada na convivência, ela é reativa. Ela vai sempre reagir a partir do seu fundo emocional, do seu poço emocional. E isso acaba trazendo para quem está ao redor desafios maiores. Desafios para poder viver um ambiente mais tranquilo. Esse é o segundo ponto. Eu vou para o terceiro e último ponto. Isso aqui, o que eu vou falar agora, você precisa entender de uma maneira, eu quero que você entenda, eu quero tentar me fazer entender de uma maneira clara, para que você consiga entender isso de uma vez por todas e em todos os relacionamentos que você tiver, sendo ele relacionamento de trabalho, sendo ele relacionamento de familiar, sendo relacionamento de namoro, de noivado, de casamento, você vai conseguir conviver com a pessoa assim, ou até mesmo se você tiver que sair de um relacionamento, você vai conseguir, porque você, entendendo isso, você vai virar uma chave dentro de você. Uma pessoa complicada é uma pessoa complicada. Só que o fato dela ser complicada não significa que você seja. Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa a conviver com uma pessoa complicada, você acha que a complicação é sua, que a dificuldade é sua, que é você que não está conseguindo lidar com aquilo, então o problema é seu. Só que, à medida em que você entende que aquele problema é da pessoa e não seu, você fica em paz, você fica tranquilo. Se a pessoa é complicada, se a pessoa tem dificuldade de convivência, se a pessoa tem dificuldade emocional, se a pessoa tem realidade de fundo emocional, o problema é dela. Você não tem que pegar o problema dos outros e trazer para você. Você não tem que pegar a falta de resolução de conflitos do outro e trazer para você. Ah, eu cheguei no ambiente de trabalho, acordei, fui pro trabalho, cheguei lá, a pessoa já tá, ui, que vida chata, ui, meu Deus, que dia é esse? Ui, meu Deus, se eu pudesse, eu estaria em casa. Ui, meu Deus, esse trabalho... Olha só, ela está vomitando aquilo que está dentro dela. Isso é um problema seu? Não. Mas isso te afeta. Aí, às vezes, você não sabe como lidar com isso, porque você se deixa abater por aquilo. Cara, aquilo não é teu. Aquilo que essa pessoa está falando não é seu. Se você tiver a oportunidade de falar assim, olha só, poxa, vamos pensar por outro lado. Nós temos um trabalho, nós temos um grupo aqui coeso, nós temos um grupo de pessoas que... Desculpa. Nós temos um grupo de pessoas que estão procurando ser melhor. Será que a sua vida é tão ruim assim? Pô, tem gente que está ali no hospital, acamada e tal. Você começa a trazer a pessoa para a realidade. Ah, mas a pessoa não gosta de escutar. Tá bom, então você vai fazer o seguinte. Você vai deixar a pessoa viver no canto dela para que ela reflita sobre aquilo. E quando eu digo deixar no canto, é naquele dia que a pessoa está daquele jeito. Porque às vezes a pessoa chega num dia, não chega num dia tão bem, e a pessoa já tem um histórico, ela precisa ficar na dela. Não que você não vai voltar a se comunicar com essa pessoa, mas é observar como é que está o meu dia, como é que está o dia da pessoa, por que a pessoa está falando isso? Por que eu estou absorvendo tantas coisas que a pessoa está falando? Será que eu que tenho que absorver isso? Será que isso eu tenho que trazer para a minha vida? Você vai perceber que tem coisas que a pessoa fala no ambiente de convívio que não é a sua fala, que não representa a sua vida, que não representa aquilo que você quer para a sua vida, representa o tempo que aquela pessoa está vivendo, representa o histórico daquela pessoa, representa aquilo que aquela pessoa está alimentando a alma dela, alimentando o interior dela, alimentando a vida dela. Quando a pessoa
pronuncia muitas palavras ruins, pode ter certeza que o interior dela só está passando coisas ruins. Aí, se você não entende isso, você faz assim, ó, poxa, caramba, esse problema é meu, caramba, sou eu que tenho que resolver isso, ai meu Deus, o que fazer? Não, cara, é só você entender como você está e se aquilo que a pessoa está trazendo é seu. Pode acontecer de algum dia a pessoa trazer para você uma situação ruim, conflitante, difícil, e você também não está no momento ruim. E você também não está no momento bom. E você acabar sendo reativo também. Então, aí você precisa parar. Como eu estou hoje? As pessoas hoje não querem fazer reflexão. As pessoas hoje não querem pensar sobre elas. As pessoas não querem, por exemplo, perceber as suas dificuldades. Querem culpar os outros. Querem achar que só os outros têm problemas. Se você for parar para pensar, tem dia que você chega e você também não está bem. Ninguém está bem 100% todos os dias, não. Tem dia que é você, tem dia que sou eu, tem dia que é o outro. E aí a gente começa também a olhar para a história do outro e perceber que eu também tenho uma história, que eu também tenho as minhas dificuldades, que eu também tenho dias difíceis, que eu também tenho dias neuróticos, que eu também tenho dias de chuva e dias de sol, dias de luz e dias de trevas. Eu também tenho. E aí você começa a compreender melhor o outro, sabendo o que é seu e o que é do outro. Sabendo que aquela pessoa traz consigo uma complicação, mas ninguém pode ser definido por uma complicação. Ninguém pode ser definido por ser uma pessoa complicado ou complicada. Às vezes, eu sempre digo isso aqui com vocês, às vezes a pessoa não amadureceu, às vezes a pessoa não desenvolveu aquela criança interior e ela gosta de fazer birra. Às vezes a pessoa não se desenvolveu e não amadureceu em alguns pontos na vida dela. Ou às vezes a pessoa se relacionou com alguém, se feriu e sempre que ela encontra uma pessoa que traz sinais daquele relacionamento, daquele convívio com alguém que a feriu, ela já traz esse alerta, essa reatividade, porque ela lembra daquilo, às vezes não lembra nem com clareza, mas emocionalmente aquilo traz lembranças para ela. Esse problema é seu? Não! Você entender que o problema não é seu, caraca, você já vai ter andado a passos largos. Eu trouxe 3 realidades, resumindo esse vídeo. Questão emocional, a comunicação com clareza e você entender que o que é problema do outro, não é seu. Se esses 3 pontos você começar a aplicar no seu dia a dia com pessoas difíceis, você vai se sair muito melhor das situações. Agora, se você é a pessoa complicada, saiba que você gera isso nas pessoas. Isso não te define. As pessoas acabam te rotulando pela frequência das suas ações. Quem sabe você não pode pensar em mudar? Quem sabe você não pode pensar em ter ações melhores no seu dia a dia com as pessoas que você convive? E aí? Será que você não pode melhorar? Será que você não pode mudar o seu comportamento? Será que você não consegue ter melhores ações, contribuir mais com seus colegas? Será que você não pode tirar essa rigidez de dentro de você para que você consiga até perceber a sua vida melhor? Se você fizer isso, certamente as pessoas vão olhar para você e falar assim, caramba lá, essa pessoa está diferente, caramba, a pessoa mudou. O seu ambiente vai ser melhor. Não só o ambiente externo, mas também o seu ambiente interno. Aquilo que está dentro de você. Porque, de fato, a pessoa, quando ela é complicada e muitas pessoas que convivem com ela ficam falando isso para ela, caraca, a pessoa mesmo se sente mal. Entende? Eu vou dizer uma coisa para você, sempre que, depois que eu amadureci, depois que eu fui percebendo muitas coisas em mim, eu percebi assim, eu posso descomplicar as coisas, eu consigo descomplicar as coisas. E hoje, quando eu trago aqui para vocês coisas mais facilitadas, de fácil compreensão, ações que você pode aplicar no seu dia a dia, no convívio com as pessoas, no convívio consigo mesmo,
você triunfar nessas realidades, você crescer nessas realidades, são coisas que também eu já experimentei e consegui avançar nisso. Consegui progredir nisso. Hoje eu me encontro não melhor nem pior do que ninguém, mas me encontro uma pessoa que consegue resolver os problemas, resolver as situações. E veja, você vai ter muitos problemas na sua vida. E todos eles você que precisa resolver. Você vai precisar dar passos de maturidade em muitas questões na sua vida. E todos esses passos quem vai dar é você. É individual. É um crescimento pessoal. É um crescimento que você vai fazer e você também vai colher os benefícios disso. Basta você começar a andar em direção a essa realidade para que você consiga descomplicar a vida. Não só talvez a sua, mas descomplicar a vida dos outros também. Para que o convívio que você tem, sendo onde quer que você conviva, em casa, no trabalho, no grupo de oração, ou na igreja, ou sei lá, num curso, na faculdade, essas pessoas, elas não têm obrigação de receber o seu pior. Você não tem obrigação de receber o pior das pessoas. Mas veja, não precisa ser alguém ignorante, não precisa ser alguém petulante, não precisa ser alguém arrogante. Não precisa disso. Às vezes as pessoas são muito arrogantes. Você pode ser você e buscar cada vez mais melhorar aquilo que você é. Se esse vídeo foi importante para você, para que você consiga dar passos no fato de lidar com pessoas complicadas, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, esteja aqui comigo, traga a sua sugestão, porque esse vídeo aqui é uma sugestão de uma pessoa que está escrita aqui no canal. Eu ainda vou trazer as outras sugestões que esse rapaz trouxe, mas para quê? Para que você consiga se tornar uma pessoa melhor e consiga triunfar nas realidades desafiadoras da sua vida. Se você ainda não digeriu esse vídeo aqui, volta lá, volta no início, escreva, anote aquilo que você percebeu, aquilo que eu falei, aquilo que você percebeu dentro de você, aquilo que ressoou dentro de você, para que você consiga assimilar tudo e ao assimilar você consiga colocar em prática tintim por tintim. Você vai perceber a sua vida triunfando, a sua vida fluindo de uma maneira muito melhor. Grande abraço a você e até o próximo vídeo. Valeu!